Todas as manhãs de domingo, como vocês bem sabem, nós temos trabalhado em cima do livro Justiça Generosa, do pastor presbiteriano norte-americano Timothy Keller. E hoje já é o nosso 6º estudo dessa sequência. Apenas 4 estão gravados em virtude da falta de energia num dos domingos pela manhã em que não pudemos concluir a transmissão. De modo que você que está em casa, eu gostaria muito que você pudesse se atentar para esta série de mensagens sobre o seu envolvimento com o reino de Deus. Entra lá na página do pastor Júlio César P. Gonçalves, se você não entrou ainda, Júlio César P. Gonçalves, se inscreva e acompanhe essas mensagens da série Justiça Generosa. Muito bem, nessa manhã, nosso tema, Jesus, a encarnação do Espírito profético do Velho Testamento. Cadê? Pode soltar aí? Pode soltar aí? Não está aí não? Está sim, que ontem eu trabalhei com ela. Pode soltar aí. Tudo bem, vocês vão vendo aí e conforme for, vai soltando. Jesus, a encarnação do Espírito profético do Velho Testamento. Vamos lá. Isaías, Jeremias, Zacarias e Miqueias acusaram o povo de participar da adoração, de obedecer às regulamentações religiosas, de orgulhar-se do seu conhecimento bíblico e, mesmo assim, com todos esses quesitos religiosos, aproveitarem-se do fraco e do vulnerável. Os profetas concluíram que, por causa dessa atitude, toda a atividade religiosa do povo, todo o culto que era supostamente oferecido a Deus, era inaceitável pelo Senhor. Vamos lá, começando aí, Isaías 1, do 15 ao 17. Isaías 1, do 15 ao 17. Comigo, vamos comigo? Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se. Removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Olha que palavra. Isaías está dizendo logo no primeiro capítulo do seu livro que todas as orações feitas pelo povo de Israel eram inúteis pela opressão que eles causavam em relação ao pobre, ao desvalido, ao marginalizado. E olha como é que já no final do seu livro ele também se posiciona. Isaías 58, 6 e 7. Vamos lá? Pode avançar aí. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Isaías está dizendo o seguinte: todas as suas práticas, todos os seus ritos não chegam perto deste jejum. O jejum que eu escolhi não é o da abstenção de comida, não é o da abstenção de bebida. O jejum que eu escolhi é abençoar o pobre, investir na vida de quem não tem quem seja por ele. Essa é uma prática genuinamente espiritual, disse o profeta Isaías, em Isaías 58. O que é que nós podemos concluir desses 2 textos iniciais? Se liga aqui em mim. Falta de justiça social é um sinal claro de que o coração dos adoradores não está em ordem com Deus. E suas orações,
E todas as observâncias religiosas não valem de nada diante do Senhor. Você pode estar na igreja todos os dias, você pode ser o maior dizimista da igreja, mas se você não tem um coração compassivo, misericordioso para com o outro, você está perdendo o seu tempo na sua vivência religiosa. É isso o que a palavra nos diz. Vamos novamente para Isaías 29, 21. Isaías 29, 21. O povo é acusado de negar o direito do justo. E por favor, esses textos, eu gostaria muito que você fosse marcando eles. A gente tem que aprender a estudar a Bíblia com algumas notas especiais. Alguns temas a gente tem que aprender a colocar ali no rodapé. Se é um versículo sobre sexualidade, coloca ali sexualidade. Se é um versículo sobre justiça social, coloca lá justiça social. Para você não perder jamais aquela nota que você apontou, tá bom? Então olha aí, Isaías 29, 21, olha o que diz. Os quais, com uma palavra, tornam réu o inocente. No tribunal, trapaceiam contra o defensor. E com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Palavra atual, mais do que nunca. Quando a gente olha para os nossos órgãos jurídicos, a gente percebe que essa palavra de Isaías, escrita há 2.700 anos passados, é mais atual do que nunca. Agora, o que aconteceria em consequência do povo agir de modo errado no tribunal, oprimindo os inocentes, defraudando a lei? O que aconteceria? Olha o que Isaías vai responder. Vamos lá, avançando aí. Isaías 29, 13, no mesmo capítulo, olha o que diz. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. O que determinava que a adoração daquele grupo era uma adoração hipócrita? O que determinava? A falta de justiça social. Era isso que estava acontecendo. O pecado praticado por aquele povo, que fez com que o Senhor dissesse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, não era outro senão o pecado da injustiça social. E como eu disse para vocês, Jesus encarnou o espírito daqueles profetas, Isaías, Amós e tantos outros. Ele fazia constantes críticas aos religiosos do seu tempo. Jesus não se calava diante do erro na congregação. Jesus não se aquietava diante da falta de mobilidade em prol do justo, em prol do pobre, na sua congregação. Olha o que ele disse, vamos lá, Marcos 12. Marcos capítulo 12, 38 ao 40. Marcos 12, 38 ao 40. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Olha aí a prática da religiosidade sem amor. Uma liderança religiosa pomposa, que gostava de atrair olhares, aplausos. Uma liderança que gostava de ser reverenciada, adulada, mas que tinha uma prática de injustiça gravada no coração, inculcada na mente. Devoravam as casas das viúvas, aproveitavam-se dos pobres. Por trás das observâncias religiosas excessivas, por trás do legalismo religioso de muitos, estão sempre pessoas insensíveis aos grupos vulneráveis, à viúva, ao pobre, ao estrangeiro. Certo pastor amigo teve uma luta muito grande com a sua igreja,
na verdade não com a igreja, mas com a liderança da igreja, fizeram uma campanha para estofarem os bancos, alcochoarem os bancos. E por incrível que pareça, logo após a campanha ter sido concluída, bancadas alcochoadas, tornando o ambiente mais confortável para o povo, um grupo levantou-se naquela igreja, lá no Rio de Janeiro, bem semelhante ao Ministério Resgate aqui da nossa igreja. E eles começaram a trabalhar com as pessoas em situação de rua. E começaram a ir à rua, trazer aquele povo que estava lá abandonado, entregue à própria sorte, para congregarem com eles. E o que aconteceu? Aquele povo chegava, sujava o estofado da igreja. Crianças, meninos que não tinham nenhum tipo de cultura como a nossa, acabavam riscando o estofado da igreja, e a liderança levantou-se feroz contra aquele trabalho e disse para o pastor: pastor, não dá, a partir de domingo que vem, nenhum desses camaradas pode mais entrar na igreja, porque eles estão acabando com o nosso estofado novo. E aí? Você consegue entender isso? Eu não consigo. Para aquele grupo, as coisas eram mais importantes do que pessoas. É o espírito do legalismo religioso, da formalidade, do ritual. Geralmente toda pessoa tomada pelo legalismo no coração é uma pessoa insensível ao outro, à necessidade do próximo, porque ele prioriza a estrutura e se esquece que uma estrutura sem pessoas, ela não tem razão de ser, de existir. Vamos lá então, na visão de Jesus, isso mostrava que aqueles religiosos não conheciam nem um pouco a Deus e nem a sua graça. Vamos lá para outro diálogo? Lucas 11, 37 a 42. Lucas 11, olha o que Jesus diz aí. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e da maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças. Mas olha aí o que diz, está grifado aí, está sublinhado. Mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Eles eram dizimistas fiéis. Não negavam nada a Deus daquilo que lhe pertencia de fato. Contribuíam regularmente com as campanhas do templo. Mas Jesus os acusa de quê? Jesus diz que eles desprezavam a justiça social e o amor de Deus. Aí Cristo fecha assim: vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Está tudo incluído. Tem que ser fiel, tem que ser dizimista sim, ofertante. Mas não posso esquecer que na minha prática religiosa, na minha prática de culto, também está envolvido amar os desvalidos, os marginalizados, os necessitados. Vamos mais uma vez citar uma parábola que eu já comentei aqui com vocês. A parábola dos bodes e das ovelhas, que serão separados por Cristo no dia do juízo final, com base no bem que fizeram aos pequeninos de Jesus. Esse texto está lá em Mateus 25, depois com calma em casa você lê de novo, a gente já analisou ele aqui. Jesus faz uma revelação interessante nesse texto, eu quero que você se ligue, que você atente para esse texto, para o que eu vou dizer agora. Jesus não disse que fazer o bem aos pobres seria um meio de conquistarmos a salvação, ele não falou isso. Porque o que é que está lá em Efésios capítulo 2? Pela graça sois salvos, por meio da fé.
e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Ok? Não há salvação pelas obras. Você vai abençoar o pobre não para ser salvo, escute. Você vai abençoar o pobre porque você já é salvo. É isso que Cristo está dizendo aqui. Quando vocês fizerem um bem a um dos meus pequeninos, derem água a quem estiver com sede, derem comida a quem estiver com fome, visitarem na prisão quem estiver preso, cuidarem daquele que estiver doente, vocês farão isso porque vocês me conhecem. Vocês agirão dessa maneira porque o meu amor já está em vocês. Vocês não farão isso para me conhecerem. Vocês farão isso porque vocês já têm intimidade comigo, relacionamento comigo. Essa é a palavra de Jesus. A fé verdadeira, a fé salvadora, ela não vai se fazer presente em você depois que você agir assim, não. Porque essa fé salvadora está em você, dentro do seu coração. Então você vai agir dessa maneira, abençoando o pobre, como se o próprio Jesus estivesse diante de você. O que essa parábola de Mateus 25 nos ensina? Ela nos ensina uma verdade básica. A atitude do nosso coração para com os pobres revela a atitude do nosso coração para com Cristo. A maneira que você honra o pobre, a maneira que você abençoa o pobre, a maneira que você investe na causa do pobre, revela a importância que você dá para Jesus, de modo prático, não tem para onde correr. É isso que está lá em Mateus capítulo 25. Nenhum coração que ama a Cristo pode ser frio para com os vulneráveis e necessitados. Que isso fique bem claro para todos nós aqui. Qualquer pessoa que foi de fato tocada pela graça salvadora de Deus, irá se dedicar com força total a ajudar os pobres. Agora vamos lá. Quem é o pobre? A gente tem que entender isso. O pobre não é apenas aquele que mora numa palafita, numa casa de pau a pique na beira do rio. O pobre pode ser aquele que esteja com a sua casinha própria, que tem inclusive até o seu carrinho, mas esteja no momento de limitação, esteja no momento de dificuldade, esteja no momento em que ele se veja limitado quanto até a possibilidade de se sustentar. Irmãos, eu conheço muita gente que tem patrimônio pesado, mas passa dificuldade. Você deve conhecer também alguém assim. Porque em determinado momento a crise que veio impediu que ele ganhasse o seu pão da maneira como ele fazia. E todo o patrimônio que ele tem está lá preso, amarrado. E ele não tem como gerar dinheiro para se alimentar até, mesmo tendo um bom patrimônio diante da grande maioria. Então o pobre vai variar de acordo com a circunstância. O pobre vai variar de acordo com o contexto. O pobre vai variar de acordo com a dificuldade emergencial. Temos que entender isso. Ok. Quando nós analisamos o famoso Sermão do Monte de Jesus, está lá em Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte é o código máximo de conduta da igreja. Como é que a igreja tem que agir? Está lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Em todas as áreas, está ali como a gente deve se portar. Então, quando Jesus prega esse sermão, a gente percebe uma coisa, olha que interessante. A mesma ênfase que Jesus deu à vida moral do ser humano, por exemplo, no que diz respeito à sua sexualidade, porque Jesus vai tratar do adultério lá no Sermão do Monte, Jesus também vai falar nesse mesmo sermão sobre a prática da justiça, quando, por exemplo, ele fala sobre o esmolar, o ato de dar esmola, e não se deixar vangloriar, porque o que a mão esquerda fizer, a direita não tem que saber. Nesse mesmo sermão, em que Jesus vai falar contra a questão do ódio do coração,
o pecado do homicídio, que é mais uma questão emocional do que propriamente física, ele também vai tratar da questão da dependência em relação ao sustento de Deus. Então Jesus tinha uma visão integral. Ele apresentava preocupações que eram de ordem física, pessoal, que afetavam a integridade do ser humano, mas ele também tratava de questões que eram de ordem da justiça social, do bem que devemos fazer socialmente falando. Qual é a grande dificuldade da direita e da esquerda? As duas visões políticas principais, direita e esquerda. A direita, ela diz que assumiu a causa da família. Eles se preocupam com os valores básicos religiosos que foram rejeitados ao longo dos anos. Então você vai ver a direita defendendo a questão da indissolubilidade conjugal, atacando de modo maciço a questão da homossexualidade, porque a direita quer preservar os valores espirituais bíblicos que foram entregues à sociedade. Essa é uma preocupação da direita. E qual é a preocupação da esquerda? A esquerda se preocupa com esse tema, justiça social, basicamente. Então a esquerda quer ajudar, na sua concepção, os grupos minoritários, aqueles que são repelidos, abandonados. Aí você vai ver geralmente o esquerdista defendendo a causa negra, defendendo a causa do homossexual, todas as causas menores dos grupos chamados desfavorecidos socialmente, a esquerda se preocupa. Mas quando a gente vai para Jesus, irmãos, a gente vê que ele não tinha uma visão que era nem de esquerda nem de direita. Porque para Jesus não havia como dividir em duas categorias, em dois polos, o que significa ser um cristão. Para Jesus, tanta preocupação com a família, com a integridade da sexualidade do ser humano, com a pureza no casamento, tinha a ver também com a prática de abençoar o pobre. Era uma coisa só. Está entendendo o que eu estou falando para você? A gente aqui fica com essa briguinha besta, ridícula de direita e esquerda. Para Jesus não existia isso. Não tinha polarização política, porque a sua preocupação era o todo que envolve o ser humano. Tudo aquilo que diz respeito às suas necessidades. E de onde é que Jesus tira isso? Da prática dos profetas do Velho Testamento. Vamos lá, Amós, capítulo 2, versículo 7. Pode soltar aí, meu filho. Amós, ok. Olha o que diz, se liga nisso aí. Anota esse texto aí, Amós capítulo 2, versículo 7. Pisam sobre a cabeça dos necessitados, como pisam no pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Está aí. Numa mesma declaração, o profeta Amós, que era também uma inspiração para Jesus, ele vai condenar simultaneamente a justiça social, pisa na cabeça do pobre, e vai condenar a permissividade sexual. Um pai e um filho desposando a mesma mulher, tomando a mesma mulher para si. Está aí. Uma preocupação que a gente poderia dizer, em termos de hoje, que era de direita e de esquerda ao mesmo tempo. Mas qual é a nossa pregação habitual sobre pecado? O que é que nós, líderes, igreja, eu digo, como pastor geralmente, o que é que a gente prega habitualmente sobre pecado? Eu vou dizer para vocês. A gente condena geralmente como pecado todas as atitudes de ordem sexual. Quem é que tem que ser excluído da igreja? O homossexual, o adúltero, aquela menina que engravidou antes da hora. A gente leva desse jeito. Mas os pecados de opressão ao próximo, de falta de caridade, de amor e de misericórdia, a gente aceita isso como normal. A gente não se rebela contra isso, a gente não se levanta contra isso. Ou seja, temos uma ótica sobre pecado muito limitada, muito diminuta, muito inferiorizada em relação àquilo que Jesus e os profetas do Velho Testamento demonstraram.
Escuta essa história. Escuta essa história. Raymond Fung, um evangelista de Hong Kong, ele conta que estava conversando com um amigo trabalhador da indústria têxtil. E ele estava evangelizando esse amigo. Ele é um evangelista muito conhecido lá, em Hong Kong. E convidou esse amigo para ir um domingo à igreja. Um domingo pela manhã. E para surpresa sua, esse amigo foi. Por que surpresa sua? Porque lá em Hong Kong, se você falta um domingo de trabalho, e lá se trabalha de domingo a domingo, você perde o dia de trabalho, o dia do salário. Principalmente se for para a igreja. Não é permitido. E aquele amigo, mesmo perdendo um dia do seu ordenado, ele foi à igreja. Ele atendeu o convite do seu amigo evangelista. Ouviu o culto. E ao final ele convidou o Raymond Fung para almoçar com ele. E à mesa, ele disse para o nosso querido evangelista Raymond Fung: meu amigo, eu tomei uma pancada na minha cabeça com aquela mensagem que o seu pastor pregou. E o pastor havia pregado uma mensagem sobre pecado, domingo pela manhã. Raymond Fung começou a ficar animado. Epa, ganhei uma alma aqui. Meu amigo, aquilo que o pastor falou sobre viver a vida de modo irresponsável, preocupar-se apenas com as questões mundanas, aquilo tem a ver comigo. Eu tenho incorrido nesse tipo de pecado. E Raymond Fung ficou ainda mais empolgado. Opa, esse já está ganho. Essa alma já está conquistada. Mas aí o trabalhador continuou. Só tem um problema. Por que seu pastor falou contra o meu pecado, mas ele não pregou contra o pecado do meu patrão, do dono da minha indústria que eu trabalho? Porque lá ele obriga os trabalhadores a trabalharem até altas horas da noite sem pagar hora extra. Lá ele obriga os trabalhadores a trabalharem nos feriados e domingos, mesmo quando são dias que a gente poderia descansar. Lá ele obriga crianças, os filhos dos empregados dele, a trabalharem sem nada receberem. E eu não ouvi nada sobre o seu pastor pregar contra o pecado dos meus patrões. Só eu sou pecador? Eles não são? Resumindo essa história, escute bem. A pregação do evangelho que ataca apenas alguns pecados, repito, que geralmente tem a ver com a nossa sexualidade. A pregação do evangelho que se preocupa apenas com aquilo que é tradicional na vida da igreja, o que causa escândalo público, mas não se preocupa com os pecados sociais, é uma pregação incompleta. É uma pregação que não está sendo fiel à vontade de Deus presente na sua palavra. Vamos para o nosso lema? Qual é a nossa declaração de propósito? Solta aí, por favor, meu filho. Nossa declaração de propósito. Não está aí, não? Não está aí, não? Última parte. Isso, aí. Eu quero que você repita comigo isso aí. Vamos lá, comigo? Juntos? Vamos? Vivendo o evangelho total de Cristo, a fim de abençoar todas as pessoas de forma integral. Eu quero ouvir somente você, mesmo com a máscara aí. Tenta falar, vai, você. Vivendo. Essa é a declaração de propósito da Igreja Batista Memorial em Teixeira de Freitas. Observe a temática. Vivendo o evangelho total de Cristo. Ou seja, existe uma palavra total a ser pregada. Existe uma palavra total a ser vivida, encarnada. E eu não posso me prender apenas àquilo que me agrada o Espírito, apenas aquilo que é reconhecido tradicionalmente como forma de viver o evangelho. Existem coisas que devem ser adicionadas nesse tempo presente. E nesse momento de crise social, de convulsão social, a questão do pobre tem que ser também vivida como palavra de Deus pela igreja. Nós temos um membro da igreja
Eu vou falar isso, viu, Joana? Vou falar para vergonha nossa. Para vergonha nossa. Não somos adivinhos, nem queremos ser, porque os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Mas você sabia que nós temos uma pessoa que é membro da igreja, não é agregado, é membro da igreja, e está todo dia catando sobra de restaurante para não passar fome? Isso para a gente é uma vergonha. Uma vergonha. Por quê? Porque nós temos abençoado tantas pessoas fora daqui, fora do nosso contexto imediato geográfico. E há uma pessoa que é membro da igreja e está padecendo essa dificuldade e nós não estávamos vendo, não estávamos enxergando isso. Então, olha, vivendo o evangelho total de Cristo, a fim de abençoar todas as pessoas. Quando eu me preocupo com a causa do pobre, eu não vou me preocupar apenas com a causa daquele que é membro da Memorial, apenas com a causa daquele que é crente. A gente vai abençoar todas as pessoas. Aí eu volto para aquela história, né, que eu contei lá, do problema que eu tive com a instalação hidráulica lá de casa, que queriam quebrar a garagem toda. Aí Deus colocou na minha frente, graças ao conhecimento que a igreja tem na comunidade, Deus colocou um dos diretores da Embasa e me abençoaram com uma nova tubulação, com uma nova caixa de passagem, tudo novo, esgoto novo, tudo novo, sem pagar um centavo. E aí sabe o que aconteceu? Os outros vizinhos estavam passando o mesmo problema que o meu, mas estavam caladinhos. Já estavam até pensando em sair de casa, não conseguiam resolver. E quando a Embasa chegou lá em casa com aquela equipe para resolver o meu problema, para me abençoar, na verdade, os vizinhos foram abençoados também. A gente está aqui para isso, para ser bênção. Dal foi lá em casa esses dias matar as ervas daninhas lá do meu pequeníssimo jardim, mas era tão pouca coisa para fazer, sabe o que Dal fez? Saiu matando o mato, a erva daninha, o capim, de tudo que era vizinho também. Um serviço que é caro para pagar, mas a vizinhança foi abençoada de graça, porque nós existimos nesse mundo, irmãos, para abençoar pessoas, não para sermos pedra de tropeço, não para sermos maldição, mas para sermos bênção. Quando a gente é abençoado, a gente abençoa também. Amém, igreja? Vivendo o evangelho total de Cristo, a fim de abençoar todas as pessoas, de forma integral. Abençoar como? Com o pão da vida, que é o Cristo, sobre o qual esta palavra fala, que é a própria palavra de Deus, e com o pão físico. Abençoar a todas as pessoas de forma integral, total. Para isso existimos como igreja de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito bem.